Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, temer continuamente. O dever de todo ser humano consiste em desviar do mal, que só é possível através daquele que é a benevolência e venceu o mal, trouxe juízo sobre o mal. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. A vida com abundância é essa: ser conduzido, guiado pelo Espírito Santo, que é pronto e experimentado. Aquele que nos mantém no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. A palavra diz: tu vive no meio de um povo amotinado. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Mas o dever daquele que persevera, a quem muito lhe foi confiado, muito lhe será cobrado. Nós não podemos ser negligentes no ensino, jamais. Porque se assim procedermos, e alguma alma perecer pela negligência no ensino, nós não alcançamos a salvação. Por isso, mesmo sendo odiados, mesmo sendo caluniados, nós temos o dever de sempre exortar segundo a verdade, não para agradar, porque quando estamos exortando segundo a verdade, que não falamos por si, mas segundo o seu Espírito, que é a verdade, está sempre gerando desgosto àqueles que estão desencaminhados, desviados, aqueles que andam cambaleantes sobre a face da terra, justamente por não preparar a vontade do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que haja libertação, não se coloque sobre o jugo do opressor. Antes, faça aquilo que o Senhor diz. Ele já dizia. Como diz, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não façais aquilo que eu vos digo? Onde a palavra diz que aquele que se entrega, ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo, e antes é inclinado pela vontade da carne, aquilo que sei que não posso fazer, aí é o que eu faço. Mas aquilo que eu devia preparar, aí não preparo. É assim que segue aqueles que estão sempre desorientados, aqueles que não alcançam o caminho, estão à beira do caminho por não encontrar o caminho, estão sempre desviados, tanto para a esquerda como para a direita, porque o caminho ele é reto, de retidão, de integridade, de sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, daqueles que temem e tremem diante do Senhor, assim a palavra nos diz. Por isso o Senhor ensina que muitas são as ciladas inevitáveis daqueles que seguem amoldando segundo o padrão deste mundo. Mas ele diz: sejais transformados com a mentalidade em Cristo. Aquele que segue a mentalidade em Cristo, ele não desvia e segue sempre fazendo a vontade do Senhor. E a sua vontade para aqueles que obedecem é sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Assim o Senhor nos ensina. Mas aquele que não se alcança essa condução do seu Espírito está sempre sendo punido, porque está sobre maldição. O Senhor disse: eis que coloco sobre vós a bênção
e a maldição. Aqueles que rejeitam de ser conduzidos pelo seu Espírito, na verdade, estão sobre maldição. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. E assim perseverais, sendo conduzidos por aquele que nos mantém firmes e constantes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.